Porque não é você colocar robô, você colocar automação. Se o teu sistema não está preparado para receber uma automação, essa automação virou um armário caro. Se as tuas pessoas não estão preparadas para que um pedaço do processo seja feito por um robô, você comprou um robô que vai ficar sem utilização. Então, os hospitais eles precisam entender que a cadeia de abastecimento ela está ligada diretamente à qualidade assistencial. E se elas entenderem que está ligada à qualidade assistencial, tão importante quanto uma ressonância é você ter, pelo menos, por exemplo, um sistema que seja especializado em cadeia de abastecimento. Hoje os hospitais usam, por exemplo, um sistema, um RIS ou um ERP, que entende cadeia de abastecimento como o que entrou e o que saiu, para fazer a gestão de tudo que eles compram e tudo que vai para os pacientes. Olá, eu sou o Marco Bego, apresentador do canal Inova na Real, e hoje nós estamos no Inova Real Pod, o nosso podcast semanal, onde nós trazemos pessoas que influenciam a saúde, formadores de opinião, quem realmente transforma a saúde por meio da inovação e por meio da sua ação direta. E hoje eu estou aqui com a Maiole Fonseca, sócia da Hospilog, que tem transformado a logística no Brasil já há bastante tempo. A logística é uma coisa quase que imperceptível para a saúde, porém, quando ela falha, os resultados são desastrosos. E a Maiole realmente tem transformado esse setor. Maiole, obrigado por você ter vindo, tá? Obrigada pelo convite, Marcos. É um prazer estar aqui. Prazer recebê-la aqui. E a gente sempre começa, Maiole, assim, contando as pessoas que primeiro querem saber quem é você, né? Além da empresa, além do crachá, como é que a Maiole chegou lá para falar de logística hospitalar, para dar o drive da logística hospitalar no Brasil? Conta pra gente. Então vamos lá. Primeiro, muito tempo não, né, Marca? Você acabou de me envelhecer aos 30 anos, mas como a gente começou? Mais ou menos uns 22 anos atrás, nós tínhamos uma empresa, minha família tinha uma empresa de logística para a indústria farmacêutica. Tá? Então a gente fazia toda a parte de cadeia de abastecimento da linha de produção da indústria até o cliente da indústria, que muitas vezes era o hospital. Quando, nesses 22 anos atrás, né, a empresa foi vendida para uma empresa chamada Excel, que é uma empresa inglesa, que depois foi comprada pela DHL. Tá? Então, aquele negócio que a gente tinha hoje é parte do grupo DHL e que é quem faz, na parte da DHL, toda a parte de medicamentos e logística de medicamentos. Quando o seu Domingos, que é o meu pai e meu sócio agora na Hospilog, vendeu essa empresa, nós ficamos com conhecimento específico da área de saúde muito grande e ele estava capitalizado, né, obviamente, e a gente começou a pensar o que nós poderíamos fazer dentro dessa área de logística com esse conhecimento específico. Nesse meio tempo, eu fui para fora, eu fiz um MBA fora, e quando eu voltei, eu estava trabalhando dentro de uma consultoria, na Booz Allen. E na Booz Allen, eu fui enviada para fazer um projeto dentro de um hospital. E a minha matriz era logística. Então, eu fui olhar, dentro de todo o hospital, eu fui olhar exatamente a parte de cadeia de abastecimento. E aí, o que aconteceu foi que eu cheguei para o meu pai e falei, olha, eu acho que a gente tem aqui um nicho de negócio interessante, que é a logística intra-hospitalar. Porque todos aqueles controles que a gente fazia da porta da indústria até a porta do hospital eram perdidos dentro do hospital. Então, todo o controle de lote de validade, todo o controle de temperatura, todo o controle, toda a rastreabilidade, de alguma forma, há 20 anos atrás, se perdia. Então, eu cheguei em hospitais que tinham Cardex ainda dentro dos almoxarifados. Papel. E eles usavam o branquinho, sabe? Os únicos lugares na vida que ainda usavam aquelas fichas amarelas e o liquid paper para apagar os erros de estoque. E aí a gente começou um negócio que se chamava, que hoje é a Hospilog. Então, nós começamos primeiro com o desenvolvimento de sistema. Então, contratamos pessoal de sistema e do mesmo jeito que a gente fez com a Unidocs, nós decidimos lá atrás que o sistema era o coração. Então, hoje, a Hospilog, mais do que uma empresa de logística, ela é uma empresa de tecnologia. Nós desenvolvemos o sistema internamente.
Nós fizemos a implementação no nosso primeiro projeto, foi um projeto público, em 1900 Guaraná com rolha. E nesse projeto a gente praticamente aprendeu o que era fazer uma logística hospitalar. E uma curiosidade foi, quando a gente entrou nesse hospital, a gente veio com aquela ideia do sistema do WMS, daquele sistema para centro de distribuição, para a indústria, e a gente literalmente teve que jogar tudo fora, porque a cadeia de abastecimento dentro do hospital era um animalzinho completamente diferente do que aquilo que a gente tinha dentro de um centro de distribuição na indústria. Então a gente aprendeu a fazer logística fazendo logística dentro de um hospital. Aquele armazenzinho todo organizadinho, né? Que tem do warehouse e tudo feito. No hospital é realmente Um totalmente caos. diferente. E assim, diferenças gritantes, né? Quando você vai para um centro de distribuição de uma indústria, 90% do seu consumo é pallet ou Aham. caixa. No hospital, 99% dos seus produtos é unidade. Na última embalagem. Na Exatamente. última embalagem. Então, tudo aquilo. Então, quando eu cheguei no almoxarifado de hospital, não tinha uma caixa igual a outra. Não tinha uma posição igual a outra. Então, aquilo para a gente, da área de logística, que é pura engenharia, que é puro planejamento de tempos e movimentos e de espaços físicos, tipo, sabe? Vamos Bem diferente. reaprender a fazer. E foi assim que a gente começou, há 20 anos. E Maioli, assim, quando que você, nessa pequena jornada aí, quando que você percebeu realmente o impacto que a logística, boa logística, ou que você falou, a tecnologia aliada à logística, poderia transformar o hospital? Foram vários momentos. O primeiro momento foi quando a gente começou a fazer uma operação, depois de um ano, a gente teve uma redução de estoque gigantesca para o hospital. Tanto é, e era um hospital público, que ele trocou custeio de compra de produto para poder pagar o nosso projeto. A gente reduziu os estoques e a gente reduziu os desperdícios. Aham. E eles conseguiram trocar o dinheiro. E você sabe como é trocar Sem dinheiro em dúvida. serviço público. É muito difícil, né? Você tem que ter uma justificativa muito, muito bem feita. Eles conseguiram trocar esse dinheiro. Eles pagaram o nosso serviço com as reduções de consumo de compras de produtos que eles tiveram. Só com a economia. Só com a economia. Essa é a primeira coisa. O segundo grande marco foi quando porque quando a gente começou a operação logística no hospital, a gente começou pela operação logística pura, entra caixa, sai caixa. E chegou um momento que a gente entendeu que não adiantava fazer entra caixa, sai caixa, que a gente tinha que fazer essa rastreabilidade até a boca do paciente. Porque para a gente ter uma segurança do que estava acontecendo dentro da cadeia de abastecimento, se eu fosse só até a porta da farmácia, eu não conseguia dar o resultado de qualidade assistencial. Então, a gente decidiu que a gente ia entrar até a boca do paciente. Então, o segundo grande marco foi quando a gente entendeu que a logística, ela permeava desde a parte de planejamento de compras até a parte do consumo pelo paciente. E aí você vê um grande salto, porque você está ajudando o hospital a fazer o planejamento de compras. Então ele já não está comprando errado. Você tem menos ruptura, você tem menos inventário, você tem menos valor de compra e você consegue garantir que aquilo que o paciente está recebendo é aquilo que ele precisa receber no momento certo, na hora certa. E se ele não tomou, garantir que isso foi devolvido e voltou para a farmácia para ser consumido por um outro paciente. Então é você fazer a cadeia de abastecimento de uma ponta a outra, dando segurança para o paciente e dando segurança para os gestores e para os próprios profissionais de saúde, que sabem que o paciente dele tomou a medicação na hora que tinha que tomar, do jeito que tinha que tomar, ou não tomou aquela medicação. Então, só para a gente pra entender a sofisticação que tem isso, né? Vai desde lá do planejamento de compras, a própria estocagem, a distribuição disso do hospital, garantir que tudo esteja no momento certo, na hora certa e na quantidade certa para o paciente, e depois o que não foi usado, retornar para esse primeiro momento e todas essas informações serem utilizadas para comprar melhor. Exatamente. Então, você E vê para o a prontuário do sofisticação. paciente. Porque no prontuário do paciente está lá tudo que ele tomou, na hora que ele tomou, do jeito que ele tomou, qual lote, qual a validade. Para saber se realmente o prognóstico, o que está acontecendo com ele, não é da logística, né? Exatamente. Pode ser de outros problemas, você está garantindo que Exatamente. conforme foi Exatamente. previsto, está lá, E né? não só isso, né? Porque dentro desse processo, a gente passa de uma caixa
terciária, que vem com 1.000 unidades, numa caixa de papelão, que vem dentro dessa caixa de papelão 100 caixinhas com 100 unidades, que vem com blisters de 10, Aham. que depois eu tenho que transformar Num, num num comprimido. comprimidinho. Ou numa ampolinha que vem com 10 ml, que eu tenho que transformar em 1 ml, porque esse medicamento vai para um recém-nascido. Então, É, por isso que eu peguei o WMS que a gente desenvolveu antes de começar a fazer a operação intra-hospitalar, joguei fora e tive que começar a desenvolver fazer tudo de tudo de novo, novo. porque o nível de complexidade é muito diferente. Mayuli, e aí você conhece bastante isso em hospitais e vários hospitais, imagino que públicos e privados. Existe muita diferença entre o que acontece dentro do hospital público e o que acontece dentro do hospital privado quando a gente olha esse recorte que é da parte de logística, da cadeia de suprimentos, né? Tem algumas diferenças. A primeira diferença é recurso, né? Você tem muito mais recurso no hospital privado do que você não tem no público. E se você tem uma falta, o hospital privado imediatamente traz aquele recurso para você, e no hospital público não é assim, né? Você tem Depende de toda a processos, burocracia. exatamente. Então, você tem que ser ter muito mais jogo de cintura e ser muito mais flexível dentro do hospital público para entender, por exemplo, quando eu não tenho uma seringa de 10, o sistema precisa entender que o paciente não pode ficar sem a seringa, ele tem que receber uma seringa de 20. Mesmo que isso seja mais caro. No hospital privado, você simplesmente fala, ó, tá faltando seringa de 10, compra seringa de 10. 5 minutos depois, a seringa de 10 tá lá para você, né? A segunda grande diferença é comportamento. As pessoas se comportam de maneiras diferentes quando elas estão no hospital público e no hospital privado. A mesma pessoa. Você diz do cliente ou do gestor? Todos. Todos. Né? Um médico, quando está no hospital público, ele se comporta de um jeito, quando ele está no hospital privado, ele se comporta de outro. O paciente, quando está no hospital público, se comporta de um jeito, quando está no privado, ele se comporta de outro. Então, o paciente no hospital público, muitas vezes não está esperando nada, mas quando ele está no hospital privado, ele tem uma exigência acima do que é normal. Em compensação, o médico dentro do hospital público, e isso eu vi algumas vezes acontecerem, trata como se aquilo lá fosse recurso dele. Então, não tem cuidado com a utilização, não tem cuidado com a maneira que devolve ou pede, ou quando ele está no hospital privado, não. Quando está no hospital privado, Sim. ele não faz isso. Então, assim, isso tem uma grande diferença. Pode parecer bobagem, mas quando você tem uma cadeia de abastecimento ou um processo dentro de um hospital que tem mudanças culturais muito grandes, você tem que mudar, inclusive, a maneira com que você treina o seu pessoal. Eles têm que lidar de outra forma com as pessoas, né? E o terceiro, obviamente, é a questão de automação. Hoje a gente vem para dentro de hospital público, e quando a gente vem para dentro do hospital público, eu trato o hospital público exatamente da mesma maneira que eu trato o hospital privado. Se eu tenho dispensários no hospital público, eu tenho dispensários no hospital privado. A gente tem um projeto aqui em São Paulo que tem dispensários em absolutamente todos os andares do hospital, e é um hospital público. Tem rotativo vertical, tem beira-leito. A gente está fazendo leitura de administração de medicamento no leito, e, inclusive, registros de anamnese, registros de procedimentos de enfermagem e registros de dados que estão nos monitores, nos PDAs, no hospital público. Então a gente poderia dizer que para fazer o trabalho de logística no hospital público, ele requer muito mais planejamento e muito mais até sofisticação, diria assim, na forma de fazê-lo, do que no próprio hospital privado, em função de que você precisa planejar tudo, Claro, né? eu tenho que trabalhar com restrições. Isso, Quando no restrições. hospital privado você não trabalha. Mas o hospital privado, em compensação, se eu falar que eu vou automatizar todo o hospital, para eles não é um problema. No hospital público, eles falam, nossa, né? Ainda tem uma defasagem, Tem. então, apesar dessas restrições que você colocou de comportamentos, que Tem. muitas vezes são exceções e tal, mas ainda assim você tem um problema que é ainda não está nivelado um lado com o outro. Não, não, não. E mesmo o comportamento dos gestores, né? Tipo, o hospital público, ele tem uma humildade intrínseca diferente do que tem o hospital privado. O hospital privado, ele parte do princípio que
você não faz nada melhor do que ele já está fazendo. Aham. O hospital público, ele fala, não, que você definitivamente vai fazer alguma coisa melhor do que eu estou fazendo. Então, Que de um lado é bom, né? Porque assim é, você tem a capacidade de evoluir, né? é. Mas olha, agora vamos entrar no que a gente mais gosta aqui. Hum, Falar de inovação, de coisas ah, novas que estão acontecendo. Sei que você roda o mundo vendo isso. Depois você verdade. até conta pra gente isso, tá? Mas assim, eu separei até algumas coisinhas, assim, pra gente até conversar e ver a sua opinião, se isso tá mais perto, se tá mais longe, que você acha que isso faz sentido ou não. E fique à vontade também em acrescentar outras coisas, porque você conhece disso muito mais que todos nós aqui. Combinado. Se a gente fosse pensar assim, é o que você até comentou, dispensário e tal, essa parte que já é muito mais comum na indústria, em outro lugar, essa parte de robôs autônomos, talvez venha até ao encontro do que você comentou anteriormente. Você acha que essa parte de robô autônomo, como a própria Amazon usa e tal, isso está mais próximo ou mais longe da área de logística da saúde hospitalar? Cara, eu amo, né? Eu, por mim, colocava robô em toda a minha operação e colocava tudo automatizado. É, eu acho que, vamos lá, de nós, muito perto, porque a gente traz esse tipo de De nós, você diz tecnologia. o operador que usa tecnologia. Nós Hospilog ou operadores que usam tecnologia. O dos hospitais ainda tem muita resistência, né? De você. Eu tenho casos, por exemplo, de hospitais que eu coloquei dispensário, fechei farmácia e o hospital quis abrir todas as farmácias de novo. Então, Quase que cultural. cultural. Eu acho que ainda está muito longe. Eu acho que a cultura organizacional dos hospitais, ela é pouco nessa área de cadeia de abastecimento, tá? E isso a gente tem que entender bem, porque quando você fala na parte de tratamento e de novas máquinas, os hospitais são super aderentes, mas nessa No uso do parte, paciente, você diz. exatamente, no uso do paciente, essa parte de setores de apoio, o hospital ainda é muito resistente em fazer o investimento e em usar a tecnologia. Talvez ainda não tenha uma tese estruturada de quanto está de retorno, porque não tem bons cases, né? Exatamente. Que talvez falta, né? É mesmo o core, né? Talvez o core do hospital realmente isso tenha que passar para um especialista fazê-lo, né? Exatamente. Do que E você o quer. ponto todo é, quando você tem uma restrição orçamentária e você tem que comprar uma ressonância magnética ou você tem que investir em porta-pallet, o que você vai fazer? É, não, sem dúvida. Mas são coisas diferentes, né? Que isso precisa desse olhar, né? Porque uma é o processo produtivo, né? Onde está a ressonância e tal. O outro é o processo para garantir esse, né? Então, também não pode pôr todos os ovos naquela cesta, porque É, senão depois você não tem como usá-los, né? eu também acho, mas não é o que Mas não é o que acontece. eu. Não. Eu também acho que deveriam colocar muito mais ênfase nos setores de apoio, porque os setores de apoio são responsáveis. Por você pegar a cadeia de abastecimento de um hospital, ela é responsável por 40% do custo e 50% da remuneração. Porque o hospital vive de vender material e medicamento. É, Então, se você for pegar, que é um seu maior custo e sua maior geração de receita, poxa, que cuidar que nem um bebezinho, né? Aí, o que normalmente eles fazem com a gente? É do lado do necrotério, com os canos passando em cima, estacionamento do lado. Toda vez que tem que cortar uma área, corta um almoxarifado. Quando tem um funcionário que ninguém quer mais em lugar nenhum, bota no almoxarifado. Então, É verdade. Mas uma coisa talvez assim, até em função, a localização dos hospitais, eles precisam estar mais próximos do centro, né? E a localização dos estoques não necessariamente precisa estar lá, né? O que você tem visto, assim, essa parte de centros de distribuição, às vezes até integrados entre o fornecedor e o hospital, isso já acontece em muitos segmentos. Na saúde acontece, mãe? na saúde está começando a acontecer agora porque os hospitais desesperaram, né? Porque não tinha mais lugar mesmo dentro para colocar e você tem um Porque o pessoal precisa problema. pôr ressonância. Exatamente, exatamente isso, precisa colocar a ressonância. A gente tem um hospital que tinha uma parte toda de lá no HC. A área que eles faziam fracionamento de medicamentos, que hoje está no centro de distribuição, fizeram endoscopia, quer dizer, fizeram uma área para cuidados do paciente. E isso acontece muito dentro dos hospitais, principalmente nas regiões urbanas. Isso é Então, bom. isso para mim é ótimo. E para o hospital também é ótimo, porque dá uma qualidade para eles e condição deles fazerem compras maiores, melhores, mais estruturadas. O problema é que a gente ainda vê muito hospital que fala assim, não, o almoxarifado tem que ficar aqui, ó, tá aqui debaixo de mim, que eu sei onde tá o produto. Que se acontecer alguma coisa, eu pego o produto e eu uso o produto. Isso não necessariamente é verdade, porque se você tem um almoxarifado e você não consegue achar nada, ele pode estar debaixo de você, mas você não vai achar nada. E muitas vezes o que acontece é que. Desculpa.
O Imagina. almoxarifado tá tão cheio que ninguém acha nada. Eu vou aproveitar isso que você falou assim de onde está não necessariamente é a melhor visão, né? Hoje é muito comum você usar IoT para controle desde a carga, de onde ela sai, controle de temperatura, análise se aquilo está dentro dos conformes, dentro do que está, se está comply com todas as regras que você tinha de transporte. É, usando isso mesmo, a logística do hospital, ela já tem. Isso conseguiria entrar no custo, essa uso de tecnologia, de altíssima tecnologia como a IoT, porque não preciso mais saber. Eu vou saber onde ele está, não importa onde ele esteja, né? O equipamento, e vou ter controles que hoje eu não tenho. A gente usa muito RFID dentro da cadeia hospitalar. Por quê? Porque o RFID é uma tecnologia bastante divulgada, bastante difundida, uma tecnologia que não está cara e é uma tecnologia que faz com que a gente consiga ter rastreabilidade dentro de um ambiente hospitalar que é cheio de quartinhos, gavetinhas e armáriozinhos e consiga efetivamente achar os produtos. Então, a gente usa bastante a tecnologia do RFID. A gente usa muito a IoT para fazer tracking de carga, a Aham. gente usa muito a IoT para fazer controle de temperatura. Então, essas tecnologias que já estão bastante difundidas, elas são bastante usadas na cadeia de abastecimento pelos operadores ou pelo próprio hospital. Você vai no hospital, eles têm lá os sensores de temperatura, que são IoTs, que estão ligados a sistemas que já dão as alertas, etc. Mas tecnologias mais avançadas a gente não vê ainda. O hospital ainda tem muita resistência. E é um valor importante, né? Porque, como você falou, do total do custeio é uma parte É, significativa, talvez a maior é, delas, né? é a segunda maior. Gente e MatMed. E aí, se a gente pensasse, por exemplo, você falou de portais de RFID para você controlar toda essa movimentação, garantir rastreabilidade, controle de temperatura, controle do estoque, todo aquele fluxo que você contou. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, se você olha no e-commerce ou como você faz pesquisas, ele já começa, em função de informações, já prevê até o que você poderia usar, né? Uhum, Olhar lá para frente. Não prevê em função do que você usou, mas em função do que você poderia. uhum. Você acha que essa inteligência artificial, esse uso dessa, é transformador? Isso realmente é inovador na área da saúde? Muito, muito. Na área da saúde como um todo, né? Eu acho que até na questão do cuidado ao paciente, mas na área de cadeia de abastecimento, o preditivo é, é um movimento que é inevitável, porque você consegue prever aquilo que você vai precisar baseado naquele tratamento daquele paciente ou naquela doença daquele paciente e qual é a perspectiva de evolução daquela doença daquele paciente. É nesse nível que você consegue. Então, você consegue ter uma previsibilidade de aquele paciente usou essa medicação, ele tem esse CID, e esse CID tem esse tipo de evolução, por causa desse tipo de evolução desse CID, a probabilidade dele voltar daqui a 6 meses é tanto, e ele vai precisar dessa medicação. Então, você consegue fazer uma previsão de compras baseado não no que você usou nos últimos 3 meses, mas naquilo que o teu paciente vai demandar futuramente. Você já conseguiria prever, em função do que está acontecendo hoje, o que Claro, aconteceria num claro. tempo futuro? Nós tivemos um estudo interessante na empresa. Na pandemia, a gente obviamente já tinha as informações de que a pandemia estava acontecendo fora do país, né? Em janeiro, o Brasil fechou em março. Em janeiro, a gente estava fazendo um estudo de tendências de consumo de medicamentos. E a gente foi detectado dentro do nosso BA um pico de anti-infeccioso. Pico de Dentro, consumo de. pico de consumo de anti-infeccioso nos hospitais que a gente tinha operação no Brasil. E esse pico de uso de anti-infeccioso deu o alerta para a gente, e a gente alertou os nossos clientes de que existia uma grande probabilidade da pandemia já estar em pleno curso no Brasil, para que os hospitais comprassem os EPIs e se estocassem, porque seguramente o país teria uma onda de Covid. E em março o país fechou. Isso é super interessante, né? Porque com a previsão de consumo, realmente você conseguiria prever coisas. Claro. É difícil, talvez, entender, né? Aquele negócio, talvez, de você estar
capacidade de gerenciar a informação antes de ter capacidade de usar a Claro, informação, né? claro. Talvez a gente É ainda que a tenha gente já esse... sabia que a pandemia estava no mundo inteiro. Então, quando deu o pico de anti-infeccioso, na hora, a nossa conclusão foi, ó, pandemia chegou. Se não chegou, tá na boca. Exatamente. Vamos avisar os clientes para eles se estocarem, porque a pandemia vai estourar a pandemia. Porque o consumo no Brasil, e como a gente tem clientes em todo o Brasil, a gente consegue fazer essa coleta de dados dentro dos Regionais. bancos de dados e apontar algum tipo de pico, algum tipo de diferença que tenha na cadeia de abastecimento. Foi bem Mas legal. eu só vou usar isso também, assim, com esse monte de informação até que você comentou, você gerencia vários hospitais, então você consegue saber comportamentos, né, do que estão acontecendo, assim. Nessa área ainda existe muita fraude na- no, ta- na- no uso, talvez, não diria nem fraude, assim, mas o uso de que você percebe que com essa previsão que você conseguiria prever, por exemplo, olha, isso não deveria ter sido usado nessa quantidade e tal. Isso é perfeitamente possível Muito, fazer essas previsões. muito. A partir do momento que você tem um tempo de operação dentro do hospital, você consegue fazer as medições de tudo aquilo que está sendo consumido versus aquilo que deveria estar sendo consumido. A gente aponta picos de consumo, a gente aponta, por exemplo, eu tive umas 2 semanas, um hospital mandou uma reclamação de que acabaram, que houve um desabastecimento de alguns produtos, eu não lembro bem qual era o produto, mas assim, e aí, na hora que a gente foi consultar, a média de consumo daquele produto que estava sendo usado no decorrer do ano eram 130 e especificamente naquela semana consumiram 400. Aham. Então, acabou o estoque. E aí, aí nós levamos essa informação para a gestão, né? E eles foram atrás para ver o que tinha acontecido, porque a gente teve um pico de consumo de estoque, que caiu o inventário e o hospital não teve tempo de repor e Sem teve ser uma uma falta. explicação razoável. Sem isso, não tinha explicação. Me parece que cada vez mais, eu queria sua opinião para isso, que não é possível tratar, né, o processo de logística da cadeia de suprimentos apartado do processo de gestão até de gestão do cuidado, né? Me parece que isso é tudo integrado hoje em É dia. porque é integrado. No final das contas, assim, não adianta você ter o paciente dentro do centro cirúrgico se você não tem o material, medicamento, instrumental cirúrgico. Você pode ter um médico, você pode ter o paciente, se você não tiver o resto. É, olha, tô construindo meu carro aqui, puxa, só esqueci o volante, né? Ups, Então, esqueci o motor. Entendeu? Então, e o que você falou acho que é super importante, porque se você pega onde existem os maiores centros, né, o maior faturamento, onde o hospital realmente, no centro cirúrgico, tem muito material para ser usado numa cirurgia. Se não tiver lá o famoso on time in full, né, tudo lá e a quantidade certa, é você isso. acaba um processo que teria um retorno gigante, assim, tanto para as pessoas quanto para a operação do hospital, não acontece por causa de falta de material que às vezes nem custa tão caro É assim. isso. E aí a gente detecta coisas assim, por exemplo, a gente tem uma média de cirurgias. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas a gente tem um hospital que ele tinha uma média de próteses penianas de 5 cirurgias no mês. Em uma semana eles gastaram 7. Falei, o que que aconteceu? Alguma coisa aconteceu Vai de ter algum errado aí. evento que a E, gente tipo, desconhece, o né? que que aconteceu aqui? E eles esgotaram o estoque de um mês em uma semana. E aí, na semana seguinte, tinha cirurgias que precisaram ser desmarcadas, porque eles esgotaram o estoque de um mês em uma semana, porque não fizeram o planejamento para aquelas cirurgias que não iam ter 7 cirurgias que foram agendadas. E isso não passou pelo planejamento de compra. É uma cirurgia como essa, você não decide que vai fazer ela amanhã, né? Então, Exato. provavelmente tinha um Ainda mais plano 7, já, né? ainda mais Quer dizer, 7 juntos, né? fez Tipo, multirão. mutirão, né? Exatamente. Então, é, vou falar, não sei o que Bom, aconteceu, pelo menos, mas provavelmente, esse pessoal ficou bem mais feliz, pelo menos os 7, né? Os eu outros quero ficaram dizer mais que tristes. os que foram cancelados a cirurgia estão É, bem chateados tem que até esperar um agora. pouquinho mais. O maioria aí, assim, como você falou, é um custo importante, a cadeia de suprimentos é um faturamento importante dos hospitais privados, é um custo importante para os hospitais públicos, precisa de uma gestão mais eficiente e tal. Você conseguiria, como você falou, assim, hoje a empresa de logística ela é quase que uma empresa de tecnologia, né, agregada em função de todos esses movimentos que você comentou, a unidade, tem o blister, tem o frasco, tem a ampola, né, super difícil de controlar.
Você acha assim que não há mais um momento, não é mais um momento para você não investir nisso ou não ter um parceiro importante para que se faça isso? E você acha que tendo isso, isso muda a sustentabilidade do negócio? Olha, eu acho que, primeiro, tecnologia é inevitável, né? Você ter uma área do seu hospital que tem zero tecnologia ou que tem zero controle automatizado é um contrassenso. Então, precisa ter um investimento nessa área e não só em colocar um dispensário ou colocar um RFID. Porque muitas vezes o que acontece, e eu vi isso acontecendo, a gente tem operações fora do Brasil, né? A gente tem operações na Colômbia, tem operações no México, tem operações no Equador, e eu vi muito isso, principalmente na Colômbia, deles comprarem equipamentos super caros e os equipamentos estarem sem funcionar. Porque não é você colocar robô, você colocar automação. Se o teu sistema não está preparado para receber uma automação, essa automação virou um armário caro. Se as tuas pessoas não estão preparadas para que um pedaço do processo seja feito por um robô, você comprou um robô que vai ficar sem utilização. Então, os hospitais eles precisam entender que a cadeia de abastecimento ela está ligada diretamente à qualidade assistencial. E se elas entenderem que está ligada à qualidade assistencial, tão importante quanto uma ressonância é você ter, pelo menos, por exemplo, um sistema que seja especializado em cadeia de abastecimento. Hoje os hospitais usam, por exemplo, um sistema, um RIS ou um ERP, que entende cadeia de abastecimento como o que entrou e o que saiu, para fazer a gestão de tudo que eles compram e tudo que vai para os pacientes. Um ativo super importante, né? Então, se você não começa a pensar na cadeia de abastecimento como uma área que tem que ter um investimento, que tem que ter tecnologia, que o nível de tecnologia, obviamente, não vai ser equiparado ao nível de tecnologia que você tem no atendimento ao paciente, mesmo porque ela é muito menos complexa, mas que tem que ter um investimento e que tem que ter tecnologia, você vai ter um problema na sua qualidade assistencial e na sustentabilidade do seu hospital, porque você vai gastar muito mais do que você precisa e você não vai dar qualidade de atendimento para o seu paciente. Então, no final das contas, eu sempre falo, é um caminho inevitável. Você só pode adiar até um certo tempo. Em algum momento, isso vai virar uma demanda, uma necessidade tão latente que você não vai poder mais ignorar. Não vai dar mais para colocar aquele cara que não quer mais nada no quartinho do lado do necrotério e dizer que você tem uma cadeia de abastecimento controlada. Antes da gente entrar, assim, eu queria depois que você contasse pra gente o que você tem visto. Sei que você vai em várias feiras e ao redor do mundo. Mas antes de entrar nisso, assim, eh, pensando em toda essa importância que a gente disse, já existe tecnologia disponível, essa tecnologia pode ser usada, se bem empregada, é transformadora, tanto transformando até custo em investimento, investimento que depois reduz o seu custo. Por que que talvez a gente ainda não tome essas decisões na saúde? Você acha que essa informação ela não chega adequada para o gestor tomar a decisão? Ou as pessoas que deveriam levar essa informação lá ainda não têm esse conhecimento? Você precisa de um especialista? Porque você conhece bem todo esse cenário, assim, o que que você, mesmo correndo o risco de não ser totalmente verdadeiro para É, todos, mas o que claro. que seria a N- média, assim, que você acha Não que dá está para falar acontecendo? que todo mundo é desse jeito, não tem verdades totais nessa área, né? Mas eu acho que tem duas coisas. A primeira coisa eu acho que o brasileiro tem uma tendência a gostar muito de tecnologia, mas tem medo de que a tecnologia vai ser muito cara. Então as pessoas, quando eu falo, não, vamos colocar um robô, vamos colocar um dispensário, vamos colocar isso para... Nossa, esse projeto vai ficar super caro. Nossa, esse projeto vai ficar uma fortuna. Aí, quando você para para pensar, você fala assim, gente, vamos lá, vamos fazer uma análise. Um dispensário, ou um dispensário não, um rotativo vertical dentro de uma farmácia. O rotativo vertical vai te custar. Maioli, me explica aí o que O que é que o que é um rotativo rotativo vertical. vertical? Um rotativo vertical basicamente é um armário que ele vai rodando e vai trazendo os produtos até a pessoa. Então, como é que funciona uma farmácia hoje? O cara pega a prescrição e sai andando pela farmácia pegando os Na produtos prateleira. na prateleira. Quando você tem um rotativo vertical, por exemplo, você vai falar para ele, olha, primeira coisa, eu não vou atender só uma pessoa. Eu posso atender 10 pessoas ao mesmo tempo. Porque o Aham. que o rotativo vertical faz? Ele pega, ou um Cardex, ele pega aquelas 10 prescrições, ele consolida e ele vê que das 10 prescrições, 5 precisam de
ácido acetilsalicílico. Então, ele vai trazer no carrossel o ácido acetilsalicílico, você vai pegar a famosa aspirina, você vai pegar e vai te dizer, são 5. Esse aqui é o do João, esse aqui é o da Maria, esse aqui é o do José. Quando você terminou de separar a aspirina, você terminou de separar a aspirina para aquelas 10 prescrições. Aham. Vai vir o próximo produto. Então, você imagina, em vez de você ter 10 pessoas com 10 prescrições rodando a E farmácia. indo a prateleira que vem até você. Exatamente. E fazendo, e isso você faz com uma pessoa. Então, As você. 10 As 10 prescrições. prescrições. Então, o que você fez? Você acabou de reduzir ou aumentou a sua produtividade de 40 itens por hora para 400 itens por hora. E, Você e- reduziu 10 pessoas na operação. e isso, você, assim, não consegue calcular o retorno sobre isso? Ainda não é possível? Consegue. E esse retorno já é factível. Muito. Tem tecnologias que não, você tem que tomar muito cuidado com a tecnologia que você coloca, mas tem tecnologias que são simples, já são consolidadas e difundidas e que têm um retorno do investimento rapidíssimo. E por que a gente não usa? Espaço, Porque, conhecimento. porque tem medo, porque o hospital tende a ser um ambiente muito tradicionalista. Aham. Eu tenho hospitais que eles falam, não, qualquer coisa menos mandar minhas pessoas embora. Não, minhas pessoas, imagina, vai mandar minhas pessoas embora. Então, você não dá para colocar. Eu tenho um hospital na Colômbia que eu fui fazer um diagnóstico e eles tinham. É um hospital bem grande, mas eles tinham assim 400 pessoas na logística. Eu quase caí para trás. Eu nunca vi um hospital com 400 pessoas na logística. E aí a gente fez um projeto para eles. O retorno do investimento era tipo 4 meses. Todo automatizado, com máquina e tudo quanto é lado. Eles quase infartaram. Porque imagina as minhas pessoas, o que eu vou fazer com elas? Então, isso a América Latina tem muito. De ter essa coisa paternalista. E o hospital é um ambiente altamente tradicional e altamente paternalista ainda. Porque a gente não está falando dos hospitais aqui de São Paulo, né? A gente está falando dos hospitais como um todo. Sim. Então você tem muito isso ainda no hospital, de não usar a tecnologia, porque tem medo, 2, porque vai ficar muito caro, e 3, porque eu não quero fazer otimização, não vou mandar mais pessoas embora. Então, como é que você justifica você usar uma máquina se você vai continuar com as 10 pessoas? O que me parece muito também, assim, é claro que a gente tem todo o impacto social disso, mas nos hospitais sempre tem gente sobrando num lugar e faltando em Claro, outro. Talvez esse manejo de é claro. usar essas pessoas num lugar onde realmente faça mais sentido, E, né, e do de que... verdade, falta gente. Você vê gente, por exemplo, numa cadeia de abastecimento, você vê o tempo da enfermagem gasto com logística. É 15 a 20% do tempo da enfermagem. Talvez colocasse essa pessoa lá para ajudar, né? Exatamente. Em vez da enfermeira ou do auxiliar de enfermagem sair de onde ele está para ir pegar o produto, ou fazer conferência, ou contar estoque, você tem uma pessoa dessa da farmácia trabalhando lá para acelerar o processo de cuidado ao paciente. Então, se você pegar as perdas de qualidade técnica, as perdas de tempo dentro do processo do cuidado do paciente, você certamente consegue automatizar todo o teu processo da cadeia de abastecimento e alocar essas pessoas para melhorar a qualidade assistencial, que é o que de verdade os hospitais deviam estar fazendo. E a gente vê, né, a inovação ela é transformadora, então as pessoas acabam, existe todo esse trabalho, elas vão mudando de local para trabalhos que são até melhores de serem feitos que ficar carregando caixa e outras coisas, E de né? verdade, Marcos, eu acho que, assim, no geral, se a gente for pensar no que a gente está hoje, no que a gente era há 10 anos atrás e no que a gente vai ser daqui a 10 anos, as pessoas precisam começar a entender que tem que se adequar. Porque, sim, trabalhos vão sumir. Sim, coisas vão mudar. E se você continuar forçando a barra para que a coisa continue do mesmo jeito, você só vai ser atropelado. Você vê uma coisa interessante? Outro dia eu tava viajando e aí, cara, todo lugar que você vai, fora do Brasil, você abastece seu carro você mesmo. Já notou? Todo lugar tem uma bomba elétrica. Você vai lá, você bota seu cartão, você abastece seu carro e você vai embora. E aqui no Brasil a gente tem frentista. E aí eu tava com curiosidade sobre isso e eu fui ler. A gente tem uma lei que proíbe bomba elétrica no Brasil. Não pode. A regulação, ela, às vezes, né? A gente sempre comenta isso, né? Porque a regulação, às vezes, ela atrasa o progresso e, às vezes, coloca as pessoas em situações difíceis. Quem sou eu aqui para analisar o trabalho frentista? Até acho que tem
na minha visão tem bastante mérito, mas você também ficar todo momento ali ao lado do combustível, aquele vapor e tal, talvez você pudesse até mudar Insalubre. a logística, como a Exatamente. coisa funciona Coloca ali. ele para fazer outros tipos de serviço. É absolutamente insalubre aquela profissão. E tem uma regulamentação que proíbe a gente de avançar. E assim, tudo bem isso acontecer há 10 anos atrás, quando as coisas estavam avançando muito lentamente. Exatamente. Agora, você está sendo atropelado. Literalmente, aqui no Inova, e o Inova é isso. É uma tentativa de estar atualizando todo mundo. Então, você imagina, você está sendo atropelado toda semana. Você sai atropelado por 472 mil coisas novas que inventaram. Na área de saúde, na área de tecnologia, na área de cadeia de abastecimento, em todos os lugares. Então, é resistir ao tsunami. E é isso, é o que você comentou, esse é o nosso trabalho aqui de colocar essas coisas com que as pessoas entendam e consigam tomar decisões em cima de fatos e retornos verdadeiros, como você comentou, né? É isso. Mas deixa eu até mudar um pouco o rumo dessa prosa para coisas assim até mais legais para o nosso público aqui, de Pô, você tá falando você você tá roda. falando que eu sou chata até Não, não, agora? não, porque quando você fala de emprego, o pessoal já fica preocupado. E a inovação Tá é todo mundo isso, né? desesperado, perdendo emprego. Não Ela é vai verdade. mudando as pessoas de lugares, né? Mas eu sempre, o que é importante, assim, se você for ver ao longo dos anos, a gente sempre vai mudando para posições melhores, Claro. né? Sempre para É posições melhores. melhor qualidade. Você melhora a sua qualidade de vida. Você não quer ser um frentista respirando gasolina o dia inteiro. Exatamente. E mesmo na saúde carregando caixa e outras Exatamente. coisas. Mas assim, você tem rodado o mundo, eu sei que você vai para várias feiras, outro dia estava em Dubai, estava em Nova York, outros lugares. O que você tem visto realmente transformador e inovador, assim, para a gente colocar aqui no Então, nosso público? vou falar para você, daqui um mês mais ou menos, eu vou para a China, né? Para a feira de Canton, aí vai ter mais novidades. Mas É uma é, feira a gigantesca. maior feira do mundo. São 5 dias, na verdade são 15 dias de feira, e aí eles têm vários para o bloco de tecnologia, obviamente, que é o primeiro bloco. Vou ficar uma semana lá enfiada vendo novas tecnologias dos chineses. Tem muita coisa avançando, tem muita tecnologia avançando. Parte de sistemas está avançando muito rápido. Softwares de Software, controle. software, a parte de informação, a parte de preditivo, de business analytics, está avançando muito rápido, muito rápido, muito rápido. Muita coisa de wearables, muita coisa. Tem um foco muito grande das startups nos wearables e nos wearables para controlar saúde, para controlar movimentos, para controlar ações. Então, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem que o pessoal dentro do centro de distribuição usava um wearable, era um relógio, que gerenciava com GPS, que fazia o tracking deles dentro do centro de distribuição, levava aquela informação para dentro do sistema para otimizar a movimentação das pessoas dentro do centro de distribuição, para que a operação fosse mais fluida, que as pessoas tivessem menos cansaço, menos ler, monitorava também a maneira que as pessoas estavam pegando as caixas para evitar contusão, para evitar ler, com wearable. Uhum. Né? Super legal. Legal. Quer dizer, você tem um monte de tecnologia, por exemplo, de visual, de óculos, que o óculos te fala o que você tem que pegar, onde você tem que pegar. Quando você olha, ele lê o código de barras e ele te dá que aquele produto, quando você tem que pegar. Tem um monte de coisa Isso é acontecendo. bem legal também. É um monte de coisa E acontecendo. drone, você acha que ainda vai ter drone na saúde, levando amostra? Eu acho que vai muito, muito. Já tem, né? Que no Brasil a gente já tem algumas empresas que estão fazendo algumas coisas. A gente está esbarrando ainda muito no que diz respeito à regulação. Ainda está muito confuso como é que vai poder fazer, não vai poder fazer, onde você pode parar, onde você não pode parar, que tipo de produto você pode levar, que tipo de produto não pode levar. Mas que coisa mais lógica, por exemplo, que você, quando tem um caso de um transplante, colocar um medicamento para um transplante que está no centro de distribuição num drone para levar para o hospital. Ou um órgão. Né? Ele não... Com certeza ele vai pegar muito menos trânsito da marginal. Se for aqui em São Paulo, né? Exatamente. Ele com certeza não vai pegar nenhum trânsito da marginal, não vai atropelar nenhum motoboy e vai chegar muito antes do que hoje a gente tem condição de entregar. Mesmo que a gente tenha um produto dentro da farmácia, é capaz do drone chegar mais rápido.
Então, Principalmente se for integrado, né, com outros claro, sensores da cidade, a Smart claro, City. claro. Então, assim, eu acho que vai sim. A evolução na parte de transporte autônomo, acho que é outra coisa que vem inevitável. A gente está colocando dentro da empresa, está trazendo uma empilhadeira autônoma para ela fazer, porque dentro do centro de distribuição, normalmente a gente tem a área de cima, que é a área para estocagem, e a área de baixo, que é a área de picking, que é onde a Aham. pessoa vai vir pegar o produto para mandar para o hospital. E a gente faz a reposição dessa área picking durante a noite. Então, eu tenho um turno noturno que pega tudo que eu vou fazer no dia seguinte e faz a E desce. reposição da área picking, porque quando a pessoa chega lá para fazer começar a fazer o picking dos produtos, Aham. o produto já esteja lá embaixo e não precisa esperar o cara da empilhadeira descer com o Descer. produto, né? Então, a ideia é a gente colocar uma empilhadeira autônoma dentro do centro de distribuição para fazer essa À reposição à noite. noite, com o CD todo apagado, sem ninguém dentro, com uma empilhadeira fazendo a reposição da área de picking, Sensacional, hein? né? Não vai dar nem pra gente filmar, né? Porque vai estar tudo Vai dar escuro. do escuro, não? Eu acendo uma luz para você. Foi. Né? Então é isso, a gente vai. É esse tipo de coisa que eu acho que é uma obrigação de nós, como é, pessoas que estão na iniciativa privada e que têm esse foco em tecnologia, trazer para o país, sabe? Porque é nossa obrigação a gente fazer com que o Brasil chegue perto, mais perto possível do resto do mundo nesse quesito de inovação e de tecnologia. E no final das contas, as pessoas pensam, ai, super caro, super caro. Uma empilhadeira dessa vai custar $30.000, $40.000? Uma empilhadeira comum é É o meu preço. quase o preço disso, É, né? Quase o mesmo é o preço. meu preço. É o meu É, preço. imagina, recebendo todas as informações, descendo tudo durante a noite ali. Ainda mais a noite que não tem ninguém, né? Tá escuro, você trabalha ali, É não tem isso. nem. Até o risco é muito infinitamente menor, Claro, né? Que claro. você ter o operador ali. Obviamente você tem que ter todos os monitoramentos, obviamente tem que fazer um piloto, obviamente tem um monte de riscos aí. Mas de verdade, se você olhar algumas operações da Amazon hoje, eles têm só robô. Aham. Eu vi até uma operação de empilhadeira e câmera 5G, que além da empilhadeira ter ação, né, das câmeras 5G ainda bloqueavam ela quando ela passava do É, certo limite. Então sim. você vê que é E super tem seguro. câmeras que têm laser. Então ela aponta o laser e ela faz a georreferência e depois faz a parte de localização por laser. Então ela nunca bate em nada, porque o laser A própria câmera a própria do pilhadeira. equipamento. Então, assim, essas coisas que tem de novidade, essas coisas que eu vou olhar quando eu viajo, né? E quero trazer para o Brasil. E claro, tem um monte de dificuldade. A gente tem dificuldade de achar um fornecedor, dificuldade de trazer essas coisas para o Brasil, tem toda a parte de burocracia. Quando chega aqui, a gente tem dificuldade, por exemplo, com a manutenção desses equipamentos. Eu tenho dificuldade com manutenção de equipamento que os caras estão no Brasil, você imagina com o cara que tá na Você deve estar China, né? fora. Então, mas é um risco que a gente tem tomado e a gente tem ficado feliz com o resultado, com o retorno. Então, por isso que eu vou e eu corro muito mundo aí. Então, a Não, China, fui para Dubai, como você falou, fui para Alemanha, e vivo por aí. não deixe de fazê-lo, porque É, precisamos de mais novidades. Acho que, na minha visão, a logística precisa realmente equiparar. Os hospitais estão cada vez se modernizando mais e é necessário que as áreas de apoio também prossigam nisso. Mas olha, a gente está caminhando para o fim aqui do nosso projeto. Você vê como passa rápido, pois passa é. super rápido. Mas antes de ir, assim, tem muitas pessoas que nos olham aqui também querem saber o que está acontecendo, como você disse, essa transformação. Se a pessoa fala, bom, essa área é uma área que me interessa. O que você, na sua visão, assim, como você acha que ela deveria se preparar para transformar a logística? Ou Eu para ser acho, parte dessa transformação? eu acho que a primeira coisa é, obviamente, se capacitar e estudar, né? Eu acho que tem cursos muito bons em logística e entender que logística não é só engenharia e carregar caixa, mas logística tem todo o componente de tecnologia que está incluído nisso. Então, eu acho que uma formação é muito importante. eh, e eu acho que no final das contas, a gente tem muita necessidade de mão de obra. Então, é literalmente procurar a gente.
procurar as pessoas que estão fazendo, as operadoras logísticas, ou os hospitais que têm as suas próprias operações logísticas e se colocar ou se inserir nesse contexto. Porque hoje a gente tem mão de obra pouco qualificada, porque é uma área que não atrai. Bom, apesar de que logística agora começou a atrair, o que é ótimo. E a gente está sempre precisando de gente. Sabendo que você tem que saber que isso é sistêmico, saber de tecnologia e entender todo esse processo, como você falou, que tem boa engenharia. Não chegar achando que é carregar caixa, que logística não é carregar Isso caixa. já tem empilhadeira autônoma que faz isso. E os robôs. No final das contas, é isso, é entender que... E no final das contas, acho que eu falei 13 no final das contas, mas eu acho que para qualquer coisa que você vai fazer hoje em dia, e eu sou absolutamente tendenciosa, né, Marco? Porque eu sou super fã de tecnologia, eu sou nerds. Eu, por mim, eu vivo e respiro tecnologia. Mas a tecnologia não é inimigo e é inevitável. Então, para qualquer profissão e para qualquer área que você queira entrar, se você não entender isso e não incorporar a tecnologia como parte do que você tem que ter de skill, você vai ter um problema. E no curto prazo de tempo. Para um médico, para um advogado, para uma pessoa da área de logística, para um administrador, todo mundo tem que entender que o componente tecnologia é inevitável e precisa estar dentro dos seus skills profissionais, porque senão você vai ser engolido. Minha opinião. Eu vi que você já deu até o seu recado aí, que é importante, mas a gente sempre finaliza aqui com uma ideia assim, do que você diria, assim, do que você sugere de o que as pessoas deveriam prestar atenção pensando na inovação nessa área. Você já colocou vários tons que você conhece e tal. Isso é uma visão, né, do que, em função de todo o conhecimento que você tem, e às vezes essa visão acaba se transformando também para onde a gente vai. Claro. Então, Maio, se você pudesse dizer para a gente, assim, ó, na sua visão, no seu conhecimento, tudo que você nos disse, o seu conhecimento de inovação, nosso público é gente que adora inovação. Se ele fosse prestar atenção em algumas tendências na área de logística, qual que você sugeriria que prestassem atenção? A principal é o sistema. Os sistemas de controle. O principal é um Warehouse Management System. Ou um RP. Ou um RIS. O que quer que seja a sua área. Sem sistema e sem informação, não adianta mais nada de tecnologia. Não adianta. E aí, a segunda coisa que eu diria é tecnologias que já estão acessíveis e já estão comprovadas. Não vai inventar a roda. Deixa para startups ou empresas de tecnologia, como nós nos consideramos, que a gente inventa a roda. A gente quer... nós vamos testar e errar, porque a gente está aí para isso. Mas se você tem que colocar no seu negócio, coloca no seu negócio tecnologias que já estejam comprovadas, que já estejam testadas e que já estejam acessíveis aqui no Brasil. Em vez de sair inventando e comprando coisa que você vai colocar aqui que não vai usar. Então, eu acho que essas duas coisas são as principais. Sistema, vou falar 20 vezes, porque sem isso aqui, nada disso aqui adianta. E tecnologias que já estejam acessíveis, que já estejam comprovadas. É por onde você tem que começar. Começa engatinhando para depois sair correndo. Não adianta você querer colocar uma empilhadeira autônoma se você não consegue monitorar a temperatura do seu centro de distribuição com IoT. Você ainda tem a prancheta e o termigrômetro que você coloca uma pessoa para ir lá a cada 2 horas. E liga o ar-condicionado. Exatamente. Para ficar no termigrômetro quando você vai anotar. Então, é isso. Olha, obrigado, viu? Obrigado por você ter aceito o nosso convite de estar aqui, conversar com o nosso público, falar sobre inovação numa área que ela parece invisível, mas que quando ela falha, realmente se vê na hora. Obrigado por você estar aqui, é um prazer estar aqui, um prazer recebê-la aqui, que já muda a saúde há pouco tempo, mas com bastante impacto. Ficou melhor assim? Muito melhor. Ficou melhor muito melhor. assim. Agora eu vou poder ficar mais uns 3 meses sem fazer Botox. Obrigado, Márcio.
Obrigado, viu? Esse é o Inova na Real Pod. Hoje eu falei aqui com a Maiole Fonseca, onde ela deu uma aula pra gente de inovação na área da logística. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, Marcos. Foi um prazer e eu tô sempre aqui. Você é amigo, além de ser o meu hostess hoje. E eu tô aqui quando você precisar, pode me chamar. É um Obrigado. prazer. Obrigado.